Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos para a parte da palavra agora. Nós vamos ler a palavra de Deus em pé. E quem vai ler para nós é o irmão Edmilson. Hoje é um texto bem curto, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, né? Nós temos estudado aqui na igreja, expondo 1 Timóteo, versículo por versículo, e nós tínhamos dado uma parada para poder falar de outros assuntos também, mas hoje a gente volta aí para 1 Timóteo, né? Falávamos sobre os presbíteros, e agora a gente vai falar sobre os diáconos. Como é um assunto muito complexo, falar da diaconia, mais complexo do que falar do presbiterato, então nós vamos hoje investir apenas no versículo, porque é melhor um versículo bem explicado do que do 8 ao 13 e as pessoas não entenderem, né? Então a gente vai estudar apenas hoje o verso 8 e faremos uma introdução também. Então vamos para a leitura, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela seja renovada hoje no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bem, na introdução dessa mensagem eu quero explicar algumas coisas sobre o diaconato. O tema da mensagem é o ministério do diaconato. O diaconato é um ministério que é aquele legítimo ministério que a gente acha que sabe o que é, mas a gente não sabe. Então eu quero explicar hoje para você, talvez a explicação que você vai ouvir você nunca teve, importante, né, o ministério do diaconato. Vamos lá. Primeiramente eu quero explicar o que é o diaconato, o que os diáconos faziam, e se na época dos apóstolos haviam diaconisas. Então, essas três perguntas iniciais eu quero explicar. O que eram os diáconos, o que eles faziam, e se na época dos apóstolos havia diaconisas. Então tá, em primeiro lugar, o que eram os diáconos? A palavra diácono significa em grego servo. Servo. Então os diáconos, eles eram servos oficiais da igreja. Então assim, eles tinham uma posição de oficiais, de liderança, e aqui você já vê que hoje a nossa concepção de diácono é diferente da concepção de diácono do tempo dos apóstolos. Para nós hoje o que é diácono? Diácono para nós hoje é um obreiro, né? O obreiro é o diácono. Então, a pessoa que está na porta recebendo, quem serve a ceia, ou faz a ceia, esse é diácono, né? E aí nós temos essa concepção. No tempo dos apóstolos, não. No tempo dos apóstolos, o diácono ele era um líder. Né? Os diáconos, eles eram líderes. Então, diferente de hoje. Hoje, o diácono ele é um obreiro. Ele é um obreiro. E aí tu já vê que há uma lacuna entre o que nós chamamos de diáconos hoje para o que era chamado de diácono naquele tempo. Então, às vezes, a gente fala assim, eu sei o que é diácono. Tá, mas o que é diácono? Diácono é alguém que fica na porta, que ajuda na ceia, isso é diácono. Quando a pessoa me fala isso, eu já vi que ela não sabe o que é diácono. Diácono é isso para nós hoje, na igreja moderna, mas não na igreja primitiva. Né? A igreja primitiva entendia o diaconato como um cargo, um ofício de liderança. Então, o que é o diácono? São líderes. E o que eles faziam? Eu vou explicar o que eles faziam junto com a pergunta se haviam diaconisas. Tá? Bom, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o 3. Tá? Para a gente entender onde é que começou essa questão do diaconato, né? Onde é que iniciou isso do diácono, né? E quem vai fazer a leitura para nós é o Edmilson. Tá? Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Atos 6, do 1 ao 3. Amém? Todo mundo achou? Atos 6, versículo 1 até o 3. Então essa leitura é como é que começou o diaconato. Onde começou o diaconato? Você já vai observar que é muito distante da pessoa que recebe na porta,
ou serve a ceia. Isso vai ser adicionado posteriormente, mas a ideia inicial, o foco talvez nem seja tão esse. O foco está mais em Atos 6 mesmo. Vamos lá então, Edmilson, lê para nós Atos 6, do 1 ao 3. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Então aqui já responde o que eles fazem se havia diaconisa. Para começar, como é que inicia o trabalho deles, né? Havia uma demanda na igreja primitiva sobre o trabalho social, sobre a distribuição de alimentos. Tá? Então, aí vai ser levantada a ideia de diácono. Diácono vai ser aquele que vai cuidar dessa parte social da igreja. Agora, havia diaconisas, versículo 3 outra vez. Observe que a leitura não diz que eles orientam que a assembleia, que a igreja escolha 7 pessoas. Mas o versículo 3 diz que era para escolher 7 homens. Leiamos. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Então a tarefa do diaconato foi dada a alguns homens da igreja primitiva. Quando nós olhamos o texto de 1 Timóteo, capítulo... Obrigado, Edmilson. É isso, obrigado. Quando nós olhamos o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, que fala do diaconato, novamente nós não vemos a expressão diaconisa, ela não aparece de novo. Mostrando novamente que, a princípio, na igreja primitiva, os diáconos eram apenas homens. Lembrando que diáconos não eram o que nós chamamos de diáconos. Para nós, diáconos é a pessoa que se recebe na porta, que serve ceia, coisas assim. Não, na igreja primitiva, os diáconos eles eram líderes vamos dizer assim, líderes do departamento de serviço social. Então, por exemplo, quando você lê Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo ele saúda os bispos e os diáconos, mostrando ali a liderança da igreja. Então, os bispos, que são pastores, os pastores alimentam a igreja espiritualmente, enquanto que os diáconos alimentam a igreja socialmente. Assim você tem a estrutura da igreja completa. Os diáconos não eram pastores, eles eram auxiliares dos pastores, uma liderança auxiliar da igreja, totalmente diferente do que é hoje. Hoje os diáconos, eles não são líderes na igreja, né? Nada ligado a isso. Mas aí você vê o versículo 11, e o versículo 11 pode dar a entender de que haviam ali diaconisas, né? É importante nós sabermos que a palavra diaconisa não existe na Bíblia. A palavra diaconisa não existe na Bíblia. A palavra diaconisa ela é criada ao longo da igreja cristã para o trabalho das mulheres que trabalharão no trabalho do diaconato. Mas não existe a palavra em si. O versículo 11 pode sugerir que haviam diaconisas, porque no versículo 11 aparece a palavra mulheres. E isso pode nos dar a entender que essas mulheres não fossem diaconisas. No entanto, o versículo 12 fala que o diácono tem que ser marido de uma só mulher. O mesmo termo grego que aparece para mulher no verso 12 é o mesmo termo grego que aparece para mulheres no verso 11. No verso 12, quando fala que o diácono tem que ser marido de uma só mulher, ele está falando que ele deve ter apenas uma esposa. E o verso 11, tendo, portanto, o mesmo termo grego, sugere que ali no verso 11, Paulo não está falando com diaconisas, mas com as esposas dos diáconos. É interessante que você lê a NTLH, que é a tradução do irmão Derceu, que ele acabou de ler aqui. Na Bíblia do irmão Derceu, a Bíblia do irmão Derceu é bom, né? Na Bíblia que o irmão Derceu está em mãos, né? A NTLH, ou mesmo na Almeida Corrigida Fiel, não tem a palavra mulheres no verso 11. A palavra que estaria é esposas, porque é esse o sentido do termo grego. Então nós concluímos que realmente diaconisas
não existiam no tempo dos apóstolos. Agora, o que nós notamos? Quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos vendo que existiam homens que trabalhavam no diaconato, mas não eram chamados de diáconos. Bem como mulheres que trabalhavam no diaconato, mas não eram chamadas de diaconisas. Né? E então, qual é a conclusão? A conclusão é que no tempo dos apóstolos, haviam os pastores e os diáconos, que eram os líderes do Ministério de Serviço Social, e abaixo haviam homens e mulheres que trabalhavam no serviço social, mas não eram diáconos nem diaconisas. Por que a Igreja Batista usa o termo diaconisa, então? A Igreja Batista usa porque o significado da palavra diaconisa é serva. É serva, assim como diácono quer dizer servo. Mas no Novo Testamento não é esse sentido. No Novo Testamento eram líderes. Por isso que do verso 8 ao verso 12, você vai ver Paulo se referindo apenas a homens. Então, esse é o pano de fundo histórico que nós temos do Novo Testamento. Qual é a importância desse texto para nós hoje? Bem, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz que o pastor ele é o exemplo dos fiéis. Então quer dizer que o pastor ele deve ser o exemplo de cristão. Mas o diácono ele é um exemplo de servo, do obreiro da igreja. Então, irmãos, nós vamos olhar essas 4 características que montam ali o primeiro tópico, que é a integridade, que está no versículo 8, para vermos como que é ser um servo na igreja. Porque eu quero falar uma coisa para você, e eu sei que você vai concordar comigo. Muitas pessoas querem trabalhar na igreja, mas a sua vida da porta da igreja para a rua não condiz. Sim ou não? Muitas pessoas querem entrar para o ministério. Elas querem entrar no ministério. Mas a sua vida da porta da igreja para a rua é uma outra coisa. Então nós observaremos que o diácono ele tinha que ser homem de Deus dentro e fora da igreja. Mostrando que os servos e servas de Deus devem ser pessoas de Deus dentro e fora da igreja. Então vamos analisar as 4 características que nós temos no verso 8. A primeira característica, no verso 8, diz que os diáconos eles devem ser dignos. Dignos. E o que quer dizer digno? Digno é alguém respeitável. É alguém que dá um bom testemunho. Para você, na época primitiva, da igreja primitiva, ser diácono, você tinha que ter o respeito de todo mundo. Mostrando que um obreiro da igreja, ele tem que ter o respeito de todo mundo. Você trabalha no data show, você trabalha pregando, como músico, recebendo na porta, nos nossos termos aqui, diácono, diaconisa, os nossos termos mais modernos, ministério infantil, qualquer coisa que você faça na igreja, você tem que ter um bom testemunho lá fora. E eu gostaria de perguntar para você que trabalha na obra aqui na nossa igreja, ou você que quer trabalhar na obra aqui na igreja, eu quero te perguntar, o que a sua família fala sobre você? O que a tua família fala sobre ti? Qual é o teu testemunho? Sabe, até que ponto nós não estamos no ministério inaptamente? Não poderíamos estar no ministério. Porque o nosso pai olha para nós, a nossa mãe, e diz, é um filho mau. É uma filha má. Quantas pessoas olham os pais olham para os seus filhos e os filhos reprovam o pai. Reprova a mãe. Meu pai não é isso que o senhor pensa. Minha mãe não é isso. Como trabalhar na igreja quando nós não somos dignos? Dignos. Então o diácono na época da igreja primitiva tinha que ser um homem digno. Como trabalhar na obra de Deus se no seu trabalho as pessoas não te respeitam como homem de Deus, não te respeitam como uma mulher de Deus? Talvez te respeitem como profissional, mas não te veem como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Irmãos, fujamos da hipocrisia. Fujamos da hipocrisia. Nós não podemos ser crentes só dentro desse prédio. A igreja não é esse prédio. A igreja somos nós juntos. Dignos.
Então eu acredito, irmãos, que se nós não estamos dispostos a dar um bom testemunho dentro de casa, se não estamos dispostos a dar um testemunho nas redes sociais, um bom testemunho nas redes sociais, se não estamos dispostos a dar um bom testemunho no nosso trabalho, nós não estamos aptos para sermos obreiros de Deus. É preciso ser digno. Perfeito jamais seremos, mas ser indigno é alguém que conquista uma má fama. E nós não podemos ter má fama porque nós carregamos o nome de Deus na nossa vida. Então nós não podemos ter uma má fama. Segundo lugar, os diáconos eles devem ser homens de palavra. O que é um homem de palavra? O diácono da igreja primitiva, ele deveria ser um homem que o que ele falasse, você não precisava nem de contrato, porque ele iria cumprir. O Sermão do Monte, Jesus fala, seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Quantas pessoas não querem entrar para o ministério do diaconato, querem entrar para o louvor, querem entrar para trabalhar no data show, ou no ministério infantil. Querem começar a pregar na igreja, querem começar a ensinar na igreja. Mas se elas falam, pastor, amanhã 9 horas da noite eu estou aqui na igreja. Pastor, fica até meia-noite e a pessoa não aparece. Pastor, segunda-feira eu estou lá na igreja, pode me esperar. Irmãos, não falamos aqui de imprevisto, não falamos aqui de imprevistos. Todos nós aqui podemos incorrer no erro de dizer que estaríamos em tal horário e não poder. Mas existem pessoas que a palavra delas, desculpem a expressão, a palavra delas não vale nada. Elas dizem que vão fazer e você fica a semana inteira tenso, não sabe se ela vai fazer porque não tem palavra. A pessoa que trabalha na igreja, ela tem que ter palavra. Ela tem que dizer que vai e ela vai. Ela tem que dizer que fará e ela fará. Eu quero perguntar para você que pretende entrar no ministério aqui na igreja, ou você que trabalha no ministério da igreja, quanto vale a tua palavra? Quanto vale a tua palavra? Quando você diz que vai fazer algo, você faz ou você não tem palavra? Quando você diz que parará de fazer algo, você para ou você não tem palavra? O diácono tem que ter palavra. A diaconisa tem que ter palavra. O pastor tem que ter palavra. Os obreiros têm que ter palavra. Todos que estão aqui nesse prédio, nós não precisaríamos que pessoas ficassem o tempo todo. Tá tudo certo? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Sabe, irmãos, recentemente eu estive numa igreja e eu fui lá e eu falei que eu ia fazer um curso. E perguntaram para mim naquela igreja quem iria dar o curso. Porque eu cheguei lá e não tinha ninguém no curso. Só eu. Parecia que eu era o professor do curso. E eu perguntei, eu falei, fulano que vai dar o curso. E a pessoa olhou para mim, olhou para a Vanessa e fez assim, Que horas ele falou? Às 8. É que o fulano é assim mesmo. Como trabalhar na igreja com uma palavra assim? Como servir a Deus com uma palavra assim? O nosso Deus é um homem de palavra. Deus disse pela palavra, haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. O nosso Deus é um homem de palavra. Ele disse que daria o filho dele para morrer na cruz. Quando chegou a hora, ele deu. Homem de palavra é Jesus. Um Deus de palavra é o nosso Deus. E nós também temos que ser pessoas de palavra. Será que Deus não te trouxe aqui essa noite para corrigir isso em você? Será que Deus não te trouxe aqui essa noite para corrigir isso em ti? Você é uma pessoa que não dá para confiar na tua palavra. Você diz que vai fazer algo e não faz. Você diz que vai parar e não para. Irmão, é hora de mudar. É hora de nós mudarmos. Seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. É por isso que Paulo falará aqui em 1 Timóteo 3,8 que os diáconos deveriam ser homens de palavra. Terceiro lugar, não podem ser amigos do vinho.
Amigos de muito vinho. Paulo usa ali a expressão amigo. Um dia eu falei para uma pessoa, você não pode ser amigo do vinho. Ele olhou para mim e falou, eu sou só conhecido, pastor, só amigo, né? Só falo-se com vinho de longe, assim, né? Então, o que é ser amigo do muito vinho? É aquela pessoa que está sempre bebendo. Sempre bebendo. Sempre com um copo na mão. Você conhece alguém que está sempre com um copo na mão? E eu não estou falando de Guaraná, né? Sempre com um copo na mão. A Bíblia ela não chega a proibir a bebida em si. Mas esse vício, essa coisa quase impulsiva, isso é um mau testemunho. É um mau testemunho. Está escrito em 1 Coríntios 6. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6, verso 9 em diante. Os bêbados, dependendo da tradução, os alcoólatras, não herdarão o reino de Deus. Nós não podemos trabalhar na igreja com problemas de vícios. Nós não podemos trabalhar na igreja com problema de vícios. Existem muitas pessoas que trabalham na igreja, mas vivem uma vida de alcoólatras escondidos do pastor. Existem pessoas que trabalham na igreja e vivem uma vida oculta, com bebida, escondida do pastor, escondida da sociedade. Mas Deus sabe o que nós fazemos dentro da nossa casa. Existem pessoas que estão viciadas na pornografia, trabalhando na igreja. Estão presas à pornografia. Irmãos, o diácono do tempo de Jesus, no tempo de Paulo, para ser diácono, ele deveria ser alguém que não tivesse vício algum. E eu quero te perguntar, você tem algum vício? É interessante que dizem assim, né? Um viciado nunca se intitula como viciado. Não é assim? Né? A pessoa que ela tem um problema com bebida, com cigarro, com drogas, com pornografia, ela diz assim, eu não sou viciado e eu paro quando eu quiser. E sabe, irmãos, nesse tempo de ministério, eu tenho visto uma coisa. Existe um grupo de pessoas que a bebida em si, ela não pode voltar nem socialmente. Que são pessoas que no passado tiveram sérios problemas com bebida e pessoas que no passado tiveram sérios problemas com drogas. Esse grupo, nem socialmente. Porque vocês sabem, eu não preciso desenhar, vocês sabem, a bebida ela é capaz de destruir uma família. Então, o diácono, ele não pode ter problemas com bebedice. Repito, a Bíblia não chega a proibir a bebida, mas os excessos são realmente complicados. E no caso de gente que já tem histórico, é mais complicado ainda. Então, nós precisamos, quando trabalhamos na obra de Deus, termos coragem de procurar um pastor e dizer, pastor, eu vim aqui para dizer que eu tenho vício. Eu já tentei abandonar orando. Eu já tentei abandonar jejuando. Eu já tentei abandonar com tantas coisas, mas eu vim aqui para dizer que sozinho eu não vou conseguir abandonar isso. Glória a Deus. Glória a Deus quando alguém diz assim, eu vim reconhecer que sozinho eu não posso. Amém, irmão? Ser tentado não é pecado. O pecado é você ficar com um estilo de vida cedendo à tentação. Nós não podemos. E quarto e último lugar, o diácono não pode ser amigo de lucros desonestos. Algumas traduções trazem ambiciosos, porque a ideia ali é o seguinte, pessoas que querem ficar ricas a qualquer custo. Pessoas que querem ficar ricas a qualquer custo. Se você, meu irmão, quer ficar rico a qualquer custo, o custo será alto. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, ou 10, eu não me recordo agora.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas que estão dispostas a ficarem ricas de qualquer jeito poderão ceder a lucros desonestos, porque o desejo de ficar rico é tão grande. Nós precisamos ter equilíbrio emocional sobre as nossas finanças. O diácono, ele vai trabalhar no serviço social. Muitas pessoas que estão hoje em crise financeira, estão em crise financeira porque lá atrás quiseram ficar ricas a qualquer custo. Vou repetir isso. Muitas pessoas que hoje estão em crise financeira porque lá atrás quiseram ficar ricas a qualquer custo. E o cristão precisa entender que Deus não nos promete a riqueza e nem a miséria, mas Ele deseja que vivamos uma vida digna na terra. Se você vai ficar rico um dia, é um ponto fora da curva, não é necessariamente o propósito de Deus. Deus quer que vivamos uma vida abençoada, equilibrada. Irmão, você deseja a riqueza a qualquer custo? Você se vê, às vezes, tentado a fazer qualquer coisa para ficar rico? Qualquer coisa para você ficar rico? Sabe, o custo vai ser caro. Saia desse caminho. Abandone isso nessa noite. Você que me ouve em casa, abandone. Porque o custo é caro. E o diácono, no tempo da igreja primitiva, precisava estar bem com suas finanças, sem desejo de riqueza. E os obreiros da igreja moderna também. Pastores que querem ficar ricos a qualquer custo vão fazer bobagem. Obreiros que querem ficar ricos a qualquer custo vão fazer. Irmãos, temos que ser satisfeitos com o que Deus nos deu. E aprenda uma coisa, gratidão não é comodismo. Gratidão não é comodismo. Você ser grato pelo que Deus te deu e aonde Deus fez você chegar, não quer dizer que você não quer crescer. Apenas quer dizer que você não está disposto a qualquer custo. Tem um filme que ficou muito conhecido, é um filme mundano. Ai, meu Deus. E claro que como bom filme mundano sempre tem uma cena ou outra inadequada, mas é um filme que ele ilustra muito bem o que eu estou falando. O Diabo Veste Prada é o nome do filme. É um filme que conta uma história de uma mulher que quis crescer a qualquer custo e perdeu tudo. Toda a sua vida pessoal caiu ao chão. Irmãos, a maior riqueza que uma mãe tem aos seus filhos é o seu marido e o Espírito Santo de Deus. A nossa riqueza não se compra, a nossa riqueza é Deus no nosso coração e na nossa vida. E Deus é a nossa riqueza, é uma riqueza que ninguém pode tirar. Que Deus nos prospere na medida certa para que não abandonemos a Deus. E que assim seja. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.